Em 2016, os amigos
Olá e seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show. No último sábado, nós vivemos um desses dias que vão marcar a nossa geração. Eu digo isso porque você provavelmente vai se lembrar do que você estava fazendo quando o Donald Trump, o político mais importante da nossa geração, sofreu um atentado que só não foi fatal por um verdadeiro milagre. E desde então, muitas perguntas vêm surgindo. A principal delas é: quem tentou matar o candidato favorito a se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos? Até agora, a gente tem poucas respostas e nada convincente. E nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Vou falar também sobre a escolha do Trump para o vice da chapa, o senador J.D. Vance, e para não deixarmos de falar do Brasil, eu vou comentar sobre os áudios do Bolsonaro liberados finalmente pelo ministro Alexandre de Moraes no caso da ABIN paralela. Vocês me pediram para comentar isso na quinta e eu não quis comentar. Então, para quem estiver assistindo o vídeo também pela rede do Elon Musk, no final do programa, eu vou mostrar a arma utilizada para tentar matar o Donald Trump e a munição utilizada. Eu, por um acaso, tenho basicamente algumas versões do mesmo modelo, trouxe uma para mostrar para vocês, mas não posso mostrar pelo YouTube, então vou mostrar pelo X. Então, eu peço a vocês que curtam o vídeo, para eu ter alguma chance de ganhar alguma relevância no algoritmo do YouTube. Vamos falar sobre o YouTube também hoje. Aperta o botão do RT, do repost, lá na rede do Elon Musk, mas principalmente mandem o link da live nos grupos, para os amigos e, claro, para os inimigos, porque afinal esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. Eu vou contar um negócio para vocês. Antes de começar propriamente o programa, não vou falar do Proton VPN, por incrível que pareça. Eu vou mostrar para vocês uma sacanagem que estão fazendo comigo. Só para vocês terem ideia do tamanho da luta que a gente acaba enfrentando e travando aqui no Paulo Figueiredo Show, na minha vida e por aí vai. Vocês sabem que no Brasil o YouTube tem virtualmente o monopólio dos vídeos na internet, principalmente depois que o Rumble deixou o país, o Rumble, né, como alguns chamam, o Rambo, deixou o país por conta das ordens ilegais do Alexandre. Então todo mundo que é criador de conteúdo depende do YouTube para transmissão na internet, né? Afinal, eu dependo mais ainda, porque eles me forçaram a sair da televisão, onde o programa do qual fazia parte era o líder nacional de audiência. Vocês sabem também que o canal principal do YouTube, o meu canal principal do YouTube, que tinha muito mais de 1 milhão de inscritos, está bloqueado agora há 1 ano e 8 meses. E vocês só conseguem acessar, e tem muita gente aqui acessando, utilizando o VPN. E eu volto a dizer, o melhor é que vocês usem VPN mesmo, tem um link na descrição para o Proton VPN. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa confusão contra tudo e contra todos, segundo o levantamento do pessoal que administra a parte de rede social para mim, os meus vídeos, com os múltiplos cortes que ele tem na internet, já estão atingindo milhões de pessoas, mais do que estavam, inclusive, na época que eu estava na Jovem Pan, né? Cada programa, ele e os seus cortes, são milhões de pessoas que estão ou estavam sendo impactadas. Mas é claro que eles não deixam isso acontecer, eles não iam deixar isso acontecer impunemente. Vocês estão vendo toda semana, Paulo Figueiredo Show, líder de audiência, etc, etc. E o que o YouTube começou a fazer, né? Um dos canais que transmite o programa é o canal, e também vários cortes, é o canal do Paulo Figueiredo Show. A gente tem agora, nesse momento, milhares de pessoas assistindo pelo canal do Paulo Figueiredo Show, que foi criado por um parceiro meu nos Estados Unidos, e é um canal que já está com mais de 370 mil inscritos. Mas vejam o que o YouTube começou a fazer com o canal Paulo Figueiredo Show. Bruno, coloca a imagem aí pra gente. Vejam isso, tá? Só para vocês olharem a imagem, eu vou explicar o que está acontecendo, o que a imagem está mostrando para vocês. Ela significa que das visualizações no YouTube do canal Paulo Figueiredo Show, que hoje são 30% do que eram há cerca de 2 meses, ou seja, inexplicavelmente em 2 meses a minha audiência caiu 2/3, né? Ou caiu a 1/3 para ser mais preciso. E reparem por quê? Porque só 11% das pessoas que chegam no meu canal são não inscritas. Em outros vídeos esse número chega a 5%,
significa que o YouTube não está recomendando os meus vídeos para ninguém. E esse que é o grande poder do YouTube, recomendar os vídeos para outras pessoas que possam ter interesse, para você ir crescendo a sua audiência. Só para vocês entenderem, o normal, e sempre foi assim no canal, eu já tenho canal no YouTube há bastante tempo, e é assim no canal dos meus amigos e tal, o normal é 30%, 40% das pessoas que sejam de fora do canal em cada vídeo. Tá? E aí vocês reparem que no número, entre os inscritos, as visualizações estão altas. A retenção também está alta. Ou seja, o público está gostando do conteúdo. Só que o YouTube está me escondendo para pessoas novas. Isso é, desculpem o bom português, uma putaria. E ilegal. Absolutamente ilegal. Eu estou sendo tratado por uma empresa sem isonomia. E eu digo por quê. Não só os caras do YouTube são os bons filhos das putas, mas também há um acordo entre o TSE e o STF. Vocês lembram disso? Lembram que o Elon Musk falou para o X, a proposta que ele fez para o Elon Musk que gerou a confusão, o STF, foi que o X passasse a esconder e moderar conteúdo em nome do STF, mas fingindo que eram eles mesmos que estavam fazendo. As ordens paralegais. E, ao que parece, o YouTube aceitou essas ordens. Então, claro, eles são uns filhas das putas. Como eu já disse, e não tem como não falar palavrão. Olhem o que esses caras fizeram nos Estados Unidos com os conservadores, em conluio com a Casa Branca de Joe Biden. Hoje a gente tem todos os documentos. E eles agem da mesma forma com o Supremo Tribunal Federal. É a nova forma que não gera desgaste para o Alexandre. Não gera desgaste. É um conluio sob ameaças, de fato, no caso do Brasil, nos Estados Unidos, por alinhamento ideológico, do YouTube com a administração de esquerda. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não é normal o que está acontecendo. E estão sacaneando outros caras também. O que estão fazendo com o Pitoli na Rádio Auriverde, sacanagem, putaria. Putaria. Parece que vai ter uma audiência pública no Congresso do Brasil a respeito desse assunto. Eu vou lá falar, porque precisa ficar registrado que amanhã vamos encher o rabo de vocês de processos quando cair esse regime. Empresa não vai ter beneplácito de depois ter que o Tesouro, a União pagar, não. Vocês vão pagar. Vocês vão pagar todo o dinheiro que eu estou deixando de ganhar. E mais, essa lei que vai passar na Flórida, que a Suprema Corte disse que as cortes locais vão ter que decidir, que vocês não podem shadow ban as pessoas na Flórida, onde eu estou, sem notificação, porque o que vocês estão fazendo é shadow ban, explícito. Essa putaria aqui vai ter remédio nas cortes americanas. Se Deus quiser, as cortes vão manter a lei e aí creu para cima de vocês. Tá? Então, qual é o antídoto para isso, Paulo? Você pode estar me perguntando, né? O primeiro é usem VPN. Eu recomendo um Proton VPN, o link está na descrição. Volto sempre a dizer, falo do Proton VPN aqui, etc. Segundo, vocês precisam ver se estão inscritos nos canais. Nos canais, Paulo Figueiredo Show passa em vários canais. Tem o canal do Paulo Figueiredo Show, vocês estão inscritos? Precisa ver. O canal do Fio Diário, vocês estão inscritos? Precisa ver. O canal da TV Flórida. E por aí vai. Isso para vocês terem uma chance de assistir o meu conteúdo. Olha o monte de gente que está aqui agora no chat, eu estou vendo aqui, dizendo eu estou inscrito e o seu programa não aparece para mim. Então, terceiro lugar, tornem-se meus apoiadores no meu site. O link na descrição. Não só você vai passar a ter comunicação direta, eu vou ter o seu e-mail e o seu telefone, mas você também vai receber tudo por e-mail, todos os programas e todos os cortes por e-mail. Custa um pouquinho mais de $5 se você usar o cupom na descrição, e você ganha meus conteúdos exclusivos, desconto nos meus cursos, inclusive desconto de 40%. Vamos falar sobre o lançamento relâmpago do Fim da América. E, acima de tudo, quando você me apoia, você está permitindo que eu tenha oxigênio para continuar respirando e lutando contra toda essa, volto a dizer, sacanagem que esses caras fazem comigo. Agora é shadow ban, quinta conta no Twitter, quarta conta no Instagram, 1 ano e 8 meses com bens bloqueados, contas bancárias congeladas, redes sociais bloqueadas, passaporte cancelado, sem ser acusado de crime nenhum, sem ser notificado, sem ser chamado para depor. E agora esse conluio desses filhos das putas. Então, se você se revolta comigo,
com o que está acontecendo, a melhor coisa é você se tornar meu apoiador, a gente vai ter comunicação direta. Ninguém vai me tirar o seu e-mail. E é claro, é tudo aqui em servidor com proteção dentro dos Estados Unidos, onde o Xandaquistão não impera. Então, é isso. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Bom, vamos falar sobre Donald Trump. Né? Eu praticamente parei a minha vida para cobrir esse evento histórico. Né? Eu tenho procurado, se você está acompanhando o meu Twitter, meu X, você tem visto que eu tenho procurado em todos os momentos ver fontes confiáveis, ver informações passíveis de serem corroboradas do que está acontecendo. E eu acho que isso é importante. Especialmente se você for pensar na cobertura que a Globo News, por exemplo, está fazendo, e a gente vai falar sobre a Globo News aqui. Mas também, se você parar para pensar sobre a internet, o quanto de bobagem que tem na internet. Eu sempre digo que o futuro do jornalismo é esse. Você vai ser um adulto maduro que não vai mais terceirizar a responsabilidade da credibilidade para um veículo. Você vai ser o veículo e você vai falar, olha, pô, eu acompanho o Paulo Figueiredo. Eu gosto do Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo é o cara que eu confio. E você vai fazer isso. Vou ver se a porcaria desse ar-condicionado, para ter certeza que hoje não vamos ter queda aqui. E você vai acompanhar o Paulo Figueiredo e vai decidir, o Paulo Figueiredo é o cara que eu confio na internet, então se eu gosto muito dele, vou assinar, etc. É o jornalismo onde não manda mais a Pepsi, a Unilever, manda você que está em casa. E você escolhe. Por outro lado, você tem a responsabilidade. Você tem a responsabilidade de não cair e de filtrar. Falar, pô, esse cara é até legal, mas de vez em quando... Tem amigos meus, inclusive, vocês sabem disso, que, pô, o cara é bom, mas de vez em quando ele dá uma escorregada. Eu procuro pecar por não escorregar. Então, se você está acompanhando a minha conta do P Figueiredo BR2, que é por onde eu vou continuar, inclusive, o programa também, depois, no final, você está por dentro do que está acontecendo. E eu faço uma reflexão para vocês. Se não fosse, como seria o mundo se este atentado tivesse acontecido em 2021, por exemplo? Onde o X estava na mão daqueles vagabundos, censores que estavam agindo em conluio com a Casa Branca. A gente sabe, a gente tem documentos, a gente tem e-mail mostrando a Casa Branca falando, pô, tira essa história aí, pô, isso aqui, melhor você não... Pô, dá uma censuradinha, dá um shadow ban nessa conta, igual o Alexandre tá fazendo agora comigo. A gente tem e-mail comprovando, o Comitê Judiciário mesmo, que divulgou as decisões do Alexandre, tem lá os e-mails, divulgou os e-mails de conluio das redes sociais com esses caras. Se não fosse o Elon Musk, a gente estaria na mão das histórias oficiais. E a gente está vendo que onde está havendo compartilhamento de informação é no X. Se depender da mídia, você está ferrado. Né? A gente já está com o Trump que tinha supostamente caído no comício após supostos sons de supostos tiros, né? Como diz a brilhante sketch que o meu amigo Paulo Souza, que era do Hipócritas, fez, sketch de humor que ele fez nesses dias. O Paulo Souza é sempre brilhante, né? Mas ele é brilhante. Eu sempre digo para ele que a competição é muito dura, que a competição é dos veículos de imprensa, que são uma piada. Mas eu fiz uma live no sábado à noite, e até o fim do sábado, foi no finalzinho, né, do dia, eram 11 horas da noite, e até aquele momento da live, inexplicavelmente, a gente não sabia quem era o autor do atentado, não tínhamos um nome. Aliás, a gente tem, volto a dizer, o critério no X é importante, porque teve até gente muito boa, até um deputado brasileiro muito bom, que eu não vou citar aqui o nome porque foi um erro, não foi uma coisa de má fé, um cara que eu gosto muito pessoalmente, publicando notícia equivocada sobre quem era o autor do atentado, atribuindo a um gordinho lá da Antifa, né? Então tem que ter muito cuidado, tem que ter muito critério, porque a credibilidade também se perde muito rápido. Mas a gente não sabia quem era o autor. Até que no mesmo dia, mais tarde, quase que simultaneamente, enquanto o FBI dava uma coletiva de imprensa, dizendo que não tinham ainda identificado o suspeito, ou seja, eles estavam escondendo a identidade dele no público, porque um jornal de direita respeitado, o The New York Post, né, que é o jornal mais antigo dos Estados Unidos, o jornal do Rupert Murdoch,
né, o mesmo jornal que revelou a história do Hunter Biden, vazou que o autor do atentado era esse sujeito que hoje todos nós conhecemos, o tal do Thomas Matthew Crooks. Mais tarde o FBI confirmou. Depois do vazamento, ele confirmou, o FBI confirmou. O que, para mim, dá a impressão de vazamento intencional. Vamos falar sobre vazamento intencional envolvendo o Alexandre ainda no programa de hoje. E aí vieram as informações, começaram a vir mais informações sobre quem era o Crooks. Quais eram as informações? O FBI dizendo que o Crooks era um lobo solitário, que ele tinha agido sozinho, embora eles não soubessem ainda sequer o motivo, eles já tinham dito que o Crooks agiu sozinho. Disse que o Crooks praticamente não usava redes sociais. O sujeito não tinha, no background check, né, no antecedente criminal, não tinha nenhum antecedente criminal. Tinha feito doações, uma doação pequena para uma instituição de esquerda, que supostamente tinha sido registrado republicano. O pai dele era libertário, a mãe registrada democrata. Ele usou um AR-15, a arma que eu vou mostrar aqui para vocês mais tarde. Tinha sido comprado pelo pai dele há algum tempo. Primeiro disseram 6 meses antes, depois disseram em 2003, essa discussão. Que ele era membro de um clube de tiro, onde o Carlos Bolsonaro frequentava. Mentira, estou confundindo os casos, esse é outro. Que ele tinha sido expulso do clube, do grupo de tiro da escola. As autoridades disseram que ele fez um planejamento meticuloso, que ele conseguiu de alguma forma subir no telhado sem ser detectado pela polícia ou serviço secreto, que ele não tinha identificação, que encontraram explosivos no carro dele, que ele tinha um diploma de associado em engenharia. Diploma de associate é um diploma que você tira aqui intermediário de 2 anos. Que ele trabalhava como auxiliar de nutrição num centro de idosos. Os colegas diziam que ele era um homem solitário no ensino médio, no 2º grau. Teve um professor que disse que ele era um dos poucos conservadores na turma dele. Então, reparem que logo de cara veio a ideia de um lobo solitário, antissocial, quase que com problemas psicológicos, praticamente um Adélio, que era, na verdade, um republicano registrado, e ele é que era o responsável pelo atentado. Ninguém sabe o motivo ainda, né? Eu me arrisco a dizer que se ele tivesse sobrevivido, com certeza os advogados do Adélio Bispo já teriam chegado a esse momento na Pensilvânia para defender ele no caso. O FBI assumiu imediatamente a dianteira das investigações. E a versão que passou a circular foi, então, a de que o atirador subiu no telhado. Essa é a versão, e até hoje, até agora, mais ou menos, era a versão que estava rolando. A de que o atirador subiu no telhado, que ele foi visto pelo público, que avisou a polícia local, que seria a responsável pela segurança fora do perímetro. Ninguém sabe por que o perímetro estabelecido pelo serviço secreto era tão pequeno, por que o serviço secreto ignorou um prédio com a visão direta do presidente, né? A gente sabe que a campanha do Trump tinha pedido mais agentes e mais recursos e não tinha recebido resposta do governo Biden. A gente sabe também que a maior parte dos agentes que estavam ali naquele dia eram emprestados, porque os agentes principais estavam ocupados num evento da primeira-dama Jill Biden, que também estava acontecendo, e outros tinham sido deslocados para a convenção republicana em Milwaukee, que está acontecendo agora, nesse momento. Então, essa distinção é importante, né? O Trump não é presidente dos Estados Unidos. Ele é ex-presidente e candidato. Então, ele não tem a mesma prioridade que tem o presidente e a família dele. Né? Mas, ainda segundo a história que circula, ao subir ao telhado, após alertas dos transeuntes, um policial teria subido e confrontado o Crooks,
que ameaçou o policial com R15. O policial saiu com medo, né? Tomou um R15 na cara. E o Crooks imediatamente, então, teria reagido apressadamente, atirando no Trump. E por isso que ele teria errado, embora ele tenha acertado, de fato, né? Mas foram vários tiros e só um pegou na orelha. E aí ele foi imediatamente eliminado pelo agente do serviço secreto. Então, entre a identificação da ameaça pelo policial e os tiros contra o Trump, teriam se passado assim poucos segundos. Só que imediatamente a internet postou um vídeo muito bem montado que basicamente cagou completamente com essa versão. Bruno. Look, they're all pointing. The Atlantic, maybe the Pacific. Yeah, someone's on top of the roof. Look. Não. There he is right there. O cara tá dizendo, tem alguém no telhado. Right there, see him? Ali, tá vendo? Laying down, you see him? Yeah, he's laying down. E o áudio tá sincronizado com a fala do Trump. What's happening? O que tá acontecendo? Uma pessoa pergunta. Yeah, look. There he is. Olha lá, ele tá lá, ali. E o Trump tá falando. Os transeuntes vendo o cara. A mulher gritando, ele tá no telhado, porra. Tem um cara no telhado, porra. In recorded history, we're the best border. In fact, if they could ever put up a Trump chart, I don't continua know if they falando. could do it. Do you guys have access to that chart that I love so much? You don't mind if I go off teleprompter, do you? E dali, Because these teleprompters are so damn boring. I try and explain that. o Trump falando, pô, é muito chato ficar lendo teleprompter, You guys are etc. doing it. They're getting better with time. My guys, take a look at that chart. Take a look at Aí the é que ele arrow on the vira de bottom. See lado the big para red apontar arrow? pro telão, So that's when I para left mostrar office. That was the lowest point, and that comes mostrar um right número from sobre the imigração. E o government tá rolando. services, comes right out of Border Patrol. Take a look at Tá that. falando de So that imigração arrow sobre is the lowest as pessoas amount of no tempo illegal dele, immigration que a imigração ever estava in muito baixa. Por isso que ele está recorded virando de history lado. into our country. Por isso que ele fala, eu vou sair aqui do And then- teleprompter, e eu estou aqui com o teleprompter, eu estou olhando para a câmera para vocês. And then the worst Se eu, president in comece, the eu tenho history aqui, of our por exemplo, um country took retorno. Se eu over. viro de lado e And tem um look atirador, what é o que me happened salva. to our Mas olha o country. tempo que passa. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit over that chart. That chart O áudio sincronizado. is months old, and if you want to really see something that says, Ó, 2 minutos entre os tiros. E aí você sincroniza o áudio de todos eles. Não são 4 minutos, nem 3 minutos. 2 minutos entre uma coisa e outra. Mas calma que vai piorar muito. Pode parar, Bruno. Pode parar o vídeo. A ideia, o que você tem que olhar nesse vídeo é: teriam se passado pelo menos 2 minutos inteiros entre a identificação da ameaça pelos transeuntes, a mulher gritando, tem um cara no telhado, porra! E os disparos. E, ok, não tá claro, e eu sou um cara justo aqui, se o serviço secreto... Pode me deixar na tela sozinho agora, por enquanto. Se o serviço... Não tá claro se o serviço secreto tinha a visão do Crooks durante esses 2 minutos, lá os snipers, pelo menos. Algumas versões falam em 3 minutos. O vídeo mostra 2 minutos. Eu digo isso porque a distância, o alvo, o relevo, o fato do telhado ter uma inclinação, isso tudo implica na visada. A gente vê ele rastejando ali, pode ser que ele tenha mudado depois para atirar para uma posição onde ele estava exposto e não tivesse naquele momento. Né? É muito simples de você entender. A gente tem um mapa, mas a gente não tem um relevo. A gente não sabe se esse telhado aqui, onde estavam os snipers, foi um pouquinho mais baixo do que esse aqui, os snipers estariam posicionados no lugar errado e não teriam a visão do atirador até que ele se expusesse. Então isso a gente não sabe. Mas a pergunta que fica é, porra, não tem rádio? Os caras, cadê aqueles pontos, né, que a gente vê nos filmes, o cara falando com a mão no ponto, né? Por que o Trump não foi imediatamente removido do palco quando se identificou um homem rastejando no telhado? Eles disseram originalmente que não tinha havido tempo. Só que a coisa piora e piora muito.
O que eu vou trazer hoje para vocês aqui é muito sério. E eu não estou trazendo... Tem uma brincadeira, né? Qual é a diferença entre uma teoria da conspiração e a realidade? O pessoal conta essa piada aqui nos Estados Unidos. Qual a diferença entre a teoria da conspiração e a realidade? A resposta é aproximadamente uns 2 meses. Essa é a diferença, né? Porque demora 2 meses para as teorias da conspiração se tornarem realidade. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês não são nem teorias da conspiração. São notícias que já têm sido noticiadas com fontes, etc., até por alguns veículos da grande mídia. E eu vou trazer isso aqui para vocês. Isso é importante vocês saberem. Tudo aqui é confirmado pela mídia. Então, se modificar depois, mas é o que nós sabemos nesse momento. Uma dessas coisas é que o Thomas Crooks teria sido avistado pelas forças de segurança em um telhado 26 minutos antes do tiroteio que quase matou o Trump. Não estou falando de 2 minutos, nem 3 minutos. Eu estou falando de 26 minutos. De acordo com a rede WPXI-11, alguém havia notado um homem suspeito no telhado às 5h45 da tarde. 5h45 da tarde. A pessoa tirou, inclusive, uma foto do Crooks. Essas fontes que falaram com esse WPXI-11, né, esse canal, é um canal local, dizem que um policial também havia visto o Crooks no chão, andando anteriormente, e o reportou como uma pessoa suspeita e tirou uma foto antes das 5h45. Depois um policial foi até o local e não encontrou o Crooks. 26 minutos depois dessa segunda foto ser tirada, os tiros foram disparados. Reparem, isso destrói completamente essa versão com fotografia de comprovação. Destrói completamente a versão oficial de que não havia dado tempo para avisar da ameaça e retirar o Trump do palco. E isso é sinistro. E tem mais. Tem mais. Acha que eu encerrei? Não, tem muito mais. O prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era a área de preparação para a equipe tática da polícia. De acordo com a ABC News. Não é o Paulo Figueiredo. A ABC News noticiou que o prédio que o Thomas Crooks escalou e de onde ele atirou era simplesmente a área de preparação da polícia. As aspas são, as aspas da ABC News. O prédio onde o atirador Thomas Crooks subiu no telhado e abriu fogo era a área de preparação para a equipe tática da polícia local que fazia vigilância da multidão. 2 oficiais das forças de segurança vazaram para a ABC News. Ou seja, havia forças policiais dentro do prédio utilizado para o atentado. Dentro. O Thomas Crooks escalou o prédio utilizado pelas forças policiais. Você não está satisfeito ainda, né? Não tá suspeito o suficiente para vocês. Então calma que piora um bocado. O Crooks tirou um telêmetro. Telêmetro, para quem não sabe, para quem não está acostumado a atirar, telêmetro é que chama de rangefinder. É um negócio que você calcula a distância entre você e um objeto. Algo que é fundamental para um tiro à distância. Porque você consegue fazer o ajuste da mira, né? Básico de tiro aqui, balística, né? Balística, o tiro, ele cai. A bala, né? O projétil tem gravidade. Então, de acordo com a distância, você também corrige pelo vento, dependendo do vento, e dizem que o vento foi uma das coisas que salvou o Trump. Mas, de acordo com a sua distância do alvo, você calibra a sua mira. Eu estava até discutindo com o Gerson Gomes, eu gosto de atirar, se ele estava usando ou não uma luneta, né, um scope. Eu acho difícil que não estivesse, porque o alvo fica muito pequeno a 150 metros de distância. Não é impossível, nem
uau, você atirar a 150 metros no R-15 com uma mira de ferro, sem mira telescópica, mas o alvo fica pequeno, é mais difícil você acertar a cabeça com precisão. Então você usa o rangefinder para você calcular a distância do alvo. Então, se o alvo estiver mais longe, você sobe um pouquinho a mira, e por aí vai. Então esse cara, olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Tá? Olha o grau de maluquice do que a gente está falando. Esse cara, o Thomas Crooks, tirou um telêmetro, esse rangefinder, que foi notado pelo sniper do serviço secreto antes do comício. O sniper olhou e falou, porra, o que esse cara tá tirando esse telêmetro? Aí o cara desapareceu e voltou com a mochila. Então, deixa eu repetir para vocês. Os atiradores de elite do serviço secreto viram o Crooks tirar um telêmetro para calcular a distância até o alvo e ainda assim ninguém o impediu. De acordo com a CBS News, os atiradores de elite observaram o Crooks examinando a estrutura, tirando o telêmetro e depois voltando com a mochila. A polícia local fica dizendo que o Crooks estava desaparecendo, que eles olhavam, ele estava de um lado, daqui a pouco estava do outro. Aspas da CBS News, outra rede grande americana. Um dos atiradores de elite dentro do prédio viu Thomas Matthew Crooks do lado de fora, olhando para o telhado, observando o edifício, diz a CBS. Aspas. Crooks voltou, sentou-se e olhou para o seu telefone. Neste momento, um dos atiradores de elite tirou uma foto dele. Crooks tirou um telêmetro e o atirador de elite informou ao posto de comando pelo rádio. Crooks desapareceu novamente e então voltou uma terceira vez com uma mochila. Os atiradores de elite informaram que ele tinha uma mochila e disseram que ele estava caminhando em direção aos fundos do edifício. E ninguém tirou o Donald Trump do palco. Os policiais agora, segundo a CBS, acreditam que o Crooks utilizou uma unidade de ar-condicionado para subir no telhado. Volto a dizer, o telhado que estava sendo utilizado como base pela polícia. É possível que esse cara tenha subido sem a ajuda de alguém? No prédio da polícia? E hoje mesmo, agora pouco antes de eu entrar no ar, a diretora do Serviço Secreto dos Estados Unidos, que é quem faz a segurança do presidente, é a Kim Tittle, também conhecida como Kim Cheetos, porque ela trabalhou na Pepsi, que é a dona da marca do biscoito, né, do Cheetos. Antes dela ser nomeada pelo Biden, ela trabalhava na Pepsi, na área de segurança da Pepsi. Então, por isso que ela é Kim Cheetos, né, que é como se chama o Cheetos aqui nos Estados Unidos. Ela estava dizendo, a Kim Cheetos, estava dizendo que os snipers de defesa do serviço secreto não estavam no telhado onde o Thomas Crooks atirou, porque o telhado era, abre aspas, inclinado ou íngreme e inseguro. Ou seja, os snipers Nutella do serviço secreto, eles não podem ficar no telhadinho inclinado. Mas um moleque de 20 anos, sem nenhum treinamento, pode. É a geração Nutella. O que seria, por si só, absolutamente ridículo se não fosse também uma mentira deslavada. Mais uma. Os snipers que estavam atrás do Trump no comício estavam num telhado mais inclinado. Como qualquer pessoa com um olho só, mesmo um caolha, consegue ver nesse vídeo aí. Olha a inclinação, pelo amor de Deus. See the guy down. Olha o outro telhado. I think they hit him. Esse é o telhado que os atiradores do serviço secreto não podiam ficar porque era muito íngreme. Desculpem, vocês me desculpem. Isso cheira muito mal. Isso cheira muito mal. As teorias da conspiração, elas surgem da mentira e da omissão dos órgãos oficiais. Essa coisa de tratar o público como retardado, essa mania de esconder as coisas do público,
como o FBI fez, sabendo quem era supostamente o suposto atirador. Enquanto o New York Post noticiava, o FBI dizia, não, nós não conseguimos ainda identificar. Mentirosos. Só não queriam divulgar para o público. Por quê? Porque existe uma frase, né, aqui nos Estados Unidos, que é a frase meio que mote do jornalismo, ou era a frase mote do jornalismo, que era: o público tem o direito de saber. Você enxerga isso nos filmes antigos, né? Os jornalistas, o público tem o direito de saber. Por isso que a imprensa tem acesso completo a tudo, historicamente, nos Estados Unidos. Deveria ter. Né? O Matt Walsh, comentarista do Daily Wire, brilhante. O Bruno, eu não sei porque você não está hoje, não está querendo usar a câmera 2, hoje ela está funcionando, você deveria estar alternando aqui para a gente. O Matt Walsh, que é o comentarista brilhante do Daily Wire, ou seja, ele é o autor daquele documentário What is a Woman, né, o que é uma mulher, que ficou até famoso no Brasil também, um dos documentários mais assistidos da história. Ele fez um comentário que eu achei brilhante. Ele diz o seguinte: essa é a história oficial até agora. Um jovem aleatório, e eu complemento, antissocial, de 20 anos, agindo completamente sozinho, caminhou até cerca de 150 jardas, que dá mais ou menos 100 e poucos metros também, de um comício de campanha presidencial com um rifle, subiu num telhado, eu complemento, onde estavam as forças policiais usando como base, avista os atiradores de elite do serviço secreto, preparou o seu tiro com um telêmetro e atirou sem que ninguém interviesse e sem a ajuda de ninguém. Ele conseguiu fazer isso tudo sozinho. Esse jovem de 20 anos também é tão politicamente radical a ponto de tentar um assassinato, e, no entanto, ele não era radical o suficiente para ter postado qualquer coisa, qualquer escrito político, qualquer comentário em qualquer site de mídia social na vida dele inteira. Também não escreveu nenhum manifesto e não deixou nenhuma indicação de por que ele ia tentar matar o Donald Trump. O seu último e único ato político, antes de tentar matar o candidato republicano, foi se registrar como um republicano. E você e eu, a gente deve acreditar nisso e não fazer perguntas, ou então nós somos teóricos da conspiração. E uma coisa, o Matt Walsh é muito irônico, né? Ele fala assim, e uma coisa que nós sabemos sobre tentativas de assassinato é que nunca há, imagina, nenhuma conspiração envolvida. Como o caso Adele. Você tem que acreditar naquelas coisas todas, ou então você é um teórico da conspiração. Eu acrescento ao que o Matt Walsh diz. O que a gente tem que acreditar é que esse moleque, sem nenhum treinamento, tenha conseguido planejar essa operação inteira com uma vista direta, e subiu num prédio com vista direta para o presidente. Um prédio que estava inexplicavelmente fora do perímetro de segurança do serviço secreto, que estava sem o sniper do serviço secreto porque tinha um telhado íngreme, que servia como base de operações para os policiais, tinha policiais dentro. O moleque conseguiu fazer isso tudo, mesmo tendo sido identificado e fotografado por 26 minutos, usando um instrumento para medir a distância do alvo de tiro. Daí ele sobe no prédio, passa 2 minutos com todo mundo vendo e filmando ele armar o rifle, repito, em um prédio repleto de policiais dentro. E tudo isso aconteceu dentro da normalidade, sem nenhuma ajuda interna. Ou a gente acredita nisso, ou a gente é um maluco, teórico da conspiração. Pô, muita gente pede para não falar palavrão, eu já desisti de não falar palavrão. Porque eu não acho que dá para comentar isso sem falar puta que pariu. Não dá, desculpa. Não tem outra palavra que expresse ai caramba, puxa vida. Não tem, pô. Se ouve um troço desse, você tem que falar puta que pariu. A gente sabe o que é um Deep State. Quem é o Deep State? A gente sabe o que o FBI fez contra o Trump. O mesmo FBI que escondeu
o laptop do Hunter Biden e que pressionou as redes sociais para não publicarem a história. O mesmo FBI que inventou o caso do conluio com a Rússia contra o Trump, montou um dossiê usado pela campanha da Hillary Clinton, ou produzido pela campanha da Hillary Clinton e enfiado dentro do FBI. A gente vê a conversa dos agentes do FBI, amantes, dizendo, essa é minha apólice de seguro para caso o Trump seja eleito. A gente viu o FBI fraudando evidências na invasão do Mar-a-Lago. A gente viu um FBI que produziu, que entrou, invadiu a casa do Trump com autorização de uso de força letal. A gente sabe tudo que esquisito envolvendo tantas ações do Deep State americano, inclusive do assassinato de John Kennedy. Não é nem mais... Eu fiquei impressionado que não é nem mais questionável. Coisa que está colocada no museu do assassinato do John Kennedy em Dallas. Eu tive lá 2 semanas atrás, curiosamente, 2 ou 3 semanas atrás. Eu tive lá com a Natália, a gente olhou e falou, pô, caramba, eles até que contam as histórias, as investigações, o quanto que encobriram. Depois o Congresso fez 2 revisões sobre o caso. A gente sabe de tudo isso, não é suposição. E eu me pergunto, a imprensa, como que a imprensa saiu de o público tem o direito de saber para uma imprensa que não está massacrando de pergunta os agentes de segurança? As informações saem primeiro no X, depois a imprensa acaba tendo que falar. Eu tô aqui com a Fox News, é o que tem, né? É o que tem. É meio que a Jovem Pan de 2022, não é de direita, mas é o que tem. Né? Eu tô aqui com a Fox News ligada o dia inteiro e as coisas saem no X antes da Fox News. Se quer a história do sujeito ser um lobo solitário, introspectivo e antissocial, faz muito sentido. O TMZ, esse é um site de fofoca, divulgou um vídeo, conseguiram um vídeo, divulgaram, onde o Matthew Thomas Crooks aparece brincando com os amigos, dizendo que ele tinha um pênis, não, estou brincando, um pênis de 25 centímetros. Bota o vídeo aí pra gente. I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. I have a 10-inch penis. Né? 10 inches é mais ou menos 25 centímetros. And 6'4". I go to Stanford University. I have a 10-inch penis. Brincando, os amigos fazendo chifrinho, brincando com ele. Né? Eu fiquei surpreso, 25 centímetros, uau, quase o mesmo tamanho do meu. Né? A gente sabe agora que o assassino, além de assassino, era mentiroso. E brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, eu não resisto, em relação a essa história, é que o perfil psicológico de alguém que faz piadas, que brinca consigo mesmo, que está ali com os amigos brincando, o perfil psicológico de alguém que está na câmera brincando com os amigos, não combina muito com esse perfil do lobo solitário, psicopata, antissocial dos filmes, né? Porque fazer piada de si mesmo é um sinal de sanidade. Eu não sei o que vocês acham disso. Queria agradecer, vou entrar aqui no serviço a respeito de mais algumas coisas do serviço secreto, mas queria agradecer a enorme audiência, principalmente com mais de 20 mil pessoas nos assistindo já. E eu queria pedir a você que clique aí no botão do like. Expliquei aqui, depois você assiste o início da live, você chegou agora, o quanto que o YouTube está escondendo os meus vídeos, mostrei em números aqui de forma inconteste. Então, clica aí no botão do like se você puder, envie o vídeo para quem você puder. Isso que você está ouvindo aqui, você não vai ouvir na Globo News. Mas uma coisa que me impressiona nesse quebra-cabeça inteiro, e eu não estou dizendo aqui categoricamente que o serviço secreto tenha, ou o Deep State tenha de fato ajudado a planejar, ou executar, ou deixado acontecer o atentado contra o Trump, porque eu tive até, um abraço aí pro Gerson, tive até essa discussão acalorada com o Gerson. Falei, olha, não dá pra gente ter muita opinião sobre as coisas, porque a gente não tem acesso às informações. O que tá é esquisito pra cacete. E aí a gente faz as perguntas, né? A gente questiona o que tem que ser questionado. Quando a história não bate. Né? Mas
eu estou dizendo isso porque, do outro lado, e eu tenho que dizer isso para vocês, é uma questão de honestidade, tanto o Donald Trump quanto o Eric Trump, eu vi uma entrevista do Eric Trump na Fox News, a família inteira, eles têm feito enormes elogios ao serviço secreto. Tem dito, meu Deus, esses homens são heróis, são verdadeiros heróis. Isso é estranho demais diante do festival de coisa que eu estou falando aqui. Verdade que eles estão se referindo especificamente aos agentes. Mas mesmo os agentes que estavam no entorno do presidente, a gente viu que não agiu bem, né? A internet transformou os caras numa piada. Literalmente, olha essa imagem aqui que está circulando. Hoje eu recebi da Ludmila Lins Grilo essa imagem aqui. E isso é muito engraçado. É a gordinha do serviço secreto, os letreiros dizendo o atirador balançando igual um bonecão do posto, umas setas com neon e letreiros dizendo, olhem, sniper, bad guy, né? Sujeito ruim, sujeito mau. E a gorducha do serviço secreto, que foi o ícone dessa história, falando all clear on the north end, over, né? Tudo limpo aqui na, sei lá, fachada norte. Câmbio. Essa gorducha aí é aquela mesma do vídeo perdida, que não conseguia guardar a arma no coldre. Aqui foi vista perguntando, o que a gente faz? O que a gente faz? Né? As suas piadas, as mulheres baixinhas, uma até parecer jeitosa ali, mas as mulheres baixinhas tentando fazer escudo humano no presidente com 1,91 m, deixando a cabeça e o ombro do cara completamente descoberto, uma vergonha alheia. A diretora do Serviço Secreto, a diretora Tiros, um mês antes, tem um vídeo dela tirando onda, que tinha aumentado a diversidade, equidade e inclusão no Serviço Secreto, inclusive com mais mulheres. E eu me pergunto, como é que ter mais diversidade, equidade e inclusão pode ser uma prioridade para uma força que, se falhar, as pessoas mais importantes do mundo morrem? Como a família Trump pode estar elogiando isso? Eu acho que é da boca para fora, porque a merda bateu, veio a convenção, agora o que fizeram? Bota o vídeo aí de ontem, da convenção republicana em Milwaukee. Reparem os agentes. Só homem, só armário, meu amigo. Todo mundo alto. Tem um aqui mais baixinho. Legal, né? Que dá pra ver o Trump dá pra ver aqui o Trump com a orelha. Aqui quando ele vira, ó. Dá pra ver o Trump com a orelha enfaixada. Não é figurativa, né? Mas não tem uma mulher. Homem. Acabou a diversidade, equidade e inclusão, né? Gente. Bacana, né? Eu tenho 2 filhas mulheres, eu amo mulheres, são as coisas mais importantes para mim. Eu só tenho filha mulher, então, para mim, quanto melhor o mundo for para as mulheres, melhor, porque eu daqui a pouco estou de saída. Não importa, quando a gente é pai, as filhas importam muito mais do que a gente mesmo. Então não tem misoginia nenhuma aqui. Eu, inclusive, crio filhas fortes. Minhas filhas fazem jiu-jitsu, minha mulher faz jiu-jitsu, todo mundo faz jiu-jitsu com os Valente Brothers, que são os melhores e caras de defesa pessoal do mundo, inclusive, acho que deram aula também para o Serviço Secreto. Não sei se, talvez antes da diversidade, equidade e inclusão. Né? Então eu crio e me cerco e defendo que mulheres sejam fortes. Mas é um fato da natureza que mulheres, exceto as mulheres trans, que não são mulheres, as mulheres são fisicamente menos capazes que os homens. E isso é uma coisa que, meu Deus do céu, sempre foi um consenso no planeta Terra, em toda a história da humanidade. Qualquer idiota sabe disso. E para uma função dessas, o sujeito precisa ser
grande e forte. Ora, aliás, até eu, baixinho, com os meus 1,74 m, eu não tenho como proteger e fazer um escudo humano de um presidente que é 20 centímetros mais alto que eu. Se vocês virem minhas fotos com o Trump, vocês vão ver a diferença de altura. Mulher? Ah, porque inclusive, pô, tem que ser os melhores. Não existe essa coisa de Hollywood, né, onde toda heroína agora, ela é uma mulher, ela é ninja. Pô, as mulheres, caraca, meu irmão, pode olhar todos os filmes agora são mulheres como heroínas. Até mulher Jedi. Vocês não acompanham o Star Wars? Você tem a mulher lá, Rey, que substituiu como papel de protagonista um homem, que era o Luke Skywalker, agora a protagonista é uma mulher. A mulher é 10 vezes mais pica que os homens. Você vê a Viúva Negra lutando nos Avengers. Porra, 10 vezes. Na vida real, a mulher pode ser a ninja das ninjas. Pô, ela pode se proteger contra um homem. O jiu-jitsu é a melhor forma que existe, graças, inclusive, ao Hélio Gracie, né, a transformação que ele fez ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu é justamente feito para o mais fraco se defender do mais forte. Mas, claro que a força faz diferença. E isso é um crime quando se confronta com o mundo real. Um crime, é um crime. Você imagina isso agora. A gente teve um problema com a Boeing, diversidade, equidade e inclusão nas empresas para escolher piloto, para escolher técnicos de segurança. Então você não escolhe mais os melhores. Você tem que botar um trans para ser inclusivo. Eu acho que já contei para vocês que em 2021 teve um encontro mundial dos alunos da Harvard Business School. E eu fui. No campus de Boston, de Massachusetts, no campus de Harvard. Então, veio gente do mundo inteiro. E era um dia, 2 dias, sei lá, um dia, 2 dias, não me lembro mais, acho que era um dia que a gente ia passar no campus, ia ter palestras. Harvard Business School, a escola de business de Harvard, onde eu fiz especialização. E a gente, eu achei que eu ia chegar lá e eu vi, poxa, técnicas de gestão, coisas de aprimoramento financeiro, etc, etc. Porra nenhuma. Tudo que eu vi era questão verde, ambientalista, não sei o que, como fazer organização social, que as empresas pensarem no seu papel social. E um dos painéis, no auditório principal da Harvard Business School, que é um tamanho de um teatro, com todos os alunos assistindo, era uma trans, sei lá, um alienígena, um pônei e um macaco pilotando um triciclo, discutindo como que as empresas podem ser mais inclusivas. Como que você precisa ter minorias no seu board. Quando isso chega no serviço secreto, a vida das pessoas mais importantes do mundo estão em risco. Quando isso chega nas companhias aéreas, a vida das pessoas estão em risco. Quando a gente deixa esse é o sistema de cotas das universidades, é o mesmo princípio. É o fim da meritocracia e o início da lacrocracia. Agora, bonito dessa cena aí do Trump, para não dizer que eu não falei de flores, né, para não dizer que eu não falei de coisas boas, muito bonito dessa cena do Trump é essa parte dele atingido com a orelha, com curativo, já na convenção republicana. É o que eu falo, é a projeção de força. Imagina se isso tivesse acontecido com o Biden. Não sei se vocês viram Dana White, do UFC, dando uma entrevista. E o Dana White falou: o Trump é um dos caras mais, para usar o termo da Herbert Fisher, o Trump é um dos caras mais durões que eu já vi na vida. E eu vivo cercado de lutadores. Eu vivo cercado dos caras mais casca-grossa do mundo. E eu nunca vi ninguém como Donald Trump. Frase do Dana White, não sei se ele é CEO, presidente do UFC. É um cara que basicamente vive disso. Cara, a imagem, o tamanho da projeção de força
que é o cara se levantar, até o The New York Times teve que elogiar. Até o The New York Times teve que elogiar. Cara, o choque de você tomar um tiro, de você ser vítima de um atentado, etc, etc, e você se levantar e falar para o público, a gente não vai desistir, isso é coisa de gente forte. E essa é a grande característica do Donald Trump. E ontem na convenção ele também escolheu como vice o senador de Ohio, J.D. Vance. J.D. Vance. E a direita americana adorou a escolha do J.D. Vance. Adorou. E eu não achei a melhor escolha, confesso a vocês. Eu explico o meu racional. Eu acho que ele agrega muito pouco a uma disputa que ainda não está ganha. Eu não acho que a disputa está ganha. Saiu pesquisa aí, óbvio que a gente tem que levar isso com um grão de sal. O 538 disse até que a chance do Biden agora... O Biden é o favorito, segundo o 538, passou a ser o favorito para ganhar a eleição. Mas eu acho que a eleição não está ganha. Os democratas têm muita força ainda, muito instrumento. Está muito favorável? Tá, mas não está ganha. Não, já ganhei, já ganhou, é uma desgraça. E eu acho que o nome do J.D. Vance não agrega em nada. O Trump diz que vai fazer um discurso de união para o país, que eu acho muito bom, e o J.D. Vance não agrega união nenhuma. Pelo contrário. Está sendo o foco das pancadas da campanha do Biden. Porque a campanha do Biden está num dilema agora. Né? Como é que eles vão bater no Trump e continuar dizendo que o Trump é uma ameaça para a democracia? A gente já vai falar sobre isso. Por exemplo, né, o Robert F. Kennedy Jr., que hoje nós sabemos, né, porque vazaram os vídeos que ele de fato foi chamado para ser vice, vazou até o vídeo dele conversando com o Trump, mas por algum motivo que a gente não sabe, acabou não indo para frente. O Robert Kennedy teria representado a União. Ele é o terceiro candidato, está com uma votação ali na casa dos 10, 15 pontos, representativa aqui dos Estados Unidos. Ele é sobrinho e filho de 2 democratas que foram assassinados pelo Deep State. Né? Ele mesmo, até o início do ano, era um democrata. Então, um cara que representa a União. Até a Tulsi Gabbard, que foi uma mulher que é ex-congressista democrata pelo Havaí, de vez em quando ela apresentava até nas férias do Tucker Carlson Tonight, que é o meu sonho, arrumar uma Tulsi Gabbard para eu poder de vez em quando tirar férias e alguém apresentar o Paulo Figueiredo Show no meu lugar, porque o problema do Paulo Figueiredo Show é que ele não prescinde do Paulo Figueiredo, precisa do Paulo Figueiredo. O Tucker Carlson Tonight era com a Tulsi Gabbard nas férias do Tucker. E ela era uma democrata. Historicamente foi congressista democrata. Teria sido uma mulher que traria união. Além de ser responsável pra cacete, a mulher malha, pô, a coroa, tem vídeo dela malhando, ó, thumbs up pra Tulsi Gabbard. Então, o Ben Carson seria interessante também, negro, né? Essa questão racial foi muito forte na eleição de 2020, que estavam tendo aqueles protestos do George Floyd, subitamente parece que os problemas dos Estados Unidos raciais se resolveram, mas ele mostraria uma união. Agora, um branco de direita, red pilaço, que é o J.D. Vance, é claro que eu gosto das posições atuais dele, a maioria delas, eu não acho que ele agrega em nada. Justiça seja feita, ele tem uma história absolutamente espetacular, tem até filme, que está no Netflix, eu estou querendo ver, não sei se vocês já viram, digam aí no chat se vocês já viram o filme inspirado lá pela história do J.D. Vance. Botem aqui no chat que a gente vê. Mas é uma história espetacular, né? Pobreza, cara, self-made man, família abusiva, com apoio da avó, sabe, uma coisa bacana. Eu, graças a Deus, tive uma família boa, mas eu tive na figura da minha avó a pessoa que me levou para Cristo, por exemplo. Então a avó tem um papel fundamental, né? Esse cara tem aquela história americana de sucesso, é bonito, cara brilhante, extremamente qualificado, histórico militar, né, Marine, cara que estudou em Yale, empresário bem-sucedido, mas foi o cara que comparou Trump, estava nessa turma que comparava o Trump a Hitler. Era Trump, anti-Trump ferrenho, em 2016. E aí ele muda de lado
quando a política de Ohio passa a virar mais pró-Trump, o Trump domina o partido e o J.D. Vance vira pró-Trump do dia para a noite. E eu sou o cara, né? Eu tenho ceticismo, mas eu sou o cara que fala, mas vamos abrir o espaço para todo mundo ter opinião, de se arrepender, de conhecer melhor, pensar melhor, etc. Todo mundo tem direito de fazer isso. Mas uma coisa é abrir espaço para todo mundo se arrepender, o outro é o cara botar o cara para ser vice-presidente do Trump. Ou seja, ele seria o presidente caso o Trump, que tem 78 anos, tá velho, morra. E ele também passa a ser o primeiro da fila para suceder o Trump. Eu não sei se é a melhor ideia. Né? Ele tem umas posturas pró-Rússia muito, vou usar o termo genérico que as pessoas gostam de usar para não comprometer, muito complicadas. Que é essa coisa pró-Rússia meio bem comum na direita americana, que não tem os anticorpos contra o putinismo, o duquinismo, né? Faltou a eles, faltou à direita americana um Olavo de Carvalho desmascarando o Alexander Dugin e todo esse oportunismo pseudo-conservador do Putin. O Tucker Carlson é um cara que adoro o Tucker, pessoal e profissionalmente, como diz o Faustão, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas o Tucker é desse time também. Então eu tenho o meu ceticismo com o J.D. Vance. Seja como for, a direita americana adorou. Os elogios vão desde, obviamente, Tucker Carlson até Ben Shapiro, que está, digamos assim, no outro extremo da direita, entre o Tucker, entre o Tucker e o Ben Shapiro tem um abismo, né? Então, Ben Shapiro gostou do J.D. Vance, Tucker também, e vários outros caras aqui. Eu vou continuar aqui a falar algumas coisas. Eu vou continuar com vocês o caminho para desvendar os responsáveis pela tentativa de assassinato do Trump. Vou trazer mais informações aqui. Vou falar sobre ainda no programa de hoje, que eu já vi que eu vou estourar o horário loucamente. É bom que dá mais cortes. Eu vou falar sobre o Bolsonaro, mas antes eu quero compartilhar com vocês algo muito importante. Porque o atentado contra o Trump, ele é um sinal de alarme para todo mundo que valoriza a liberdade. E é verdade. Né? Isso mostra até onde a esquerda, até onde os adversários, não vou nem chamar de esquerda, os inimigos da liberdade, os globalistas, tem uma frase do Olavo de Carvalho dizendo, olha, o Donald Trump e o globalismo não conseguem mais coexistir. Ou um acaba ou o outro acaba. E a gente está vendo isso. Até onde eles estão dispostos a ir. E é isso que eu venho alertando aos meus alunos no meu curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos. A gente está vendo o sintoma de um colapso não só da América, mas dos valores fundamentais de todo mundo. E quando aconteceu esse atentado, muita gente, eu vi que as pessoas estavam confusas, muita gente não estava entendendo o que estava acontecendo, como isso fazia parte de um movimento maior, e a gente vai falar sobre isso agora imediatamente. Mas eu resolvi abrir por 72 horas a oportunidade das pessoas entrarem na turma que eu encerrei em maio. A gente está em julho. Essas pessoas vão ter a oportunidade única por 72 horas para entrar na turma que eu abri em maio. Isso é para reforçar. Estou abrindo as inscrições. Você pode usar um cupom de desconto relâmpago de 30%, que eu vou botar aqui na descrição, mas se você entrar no site agora, www.findamerica.com, vai estar lá para você o cupom TrumpVive, com desconto de 30%. E para quem é meu apoiador, desconto de 40%. Então é o seguinte, se você... A esquerda avança, e o que você tem feito? Isso. Se você é meu apoiador, você vai ter 40% de desconto. Você vai receber o cupom por e-mail e vai estar no site do Paulo Figueiredo Show, fechado para você apoiador. Se você não é meu apoiador e comprar o curso, você vai ter 30% de desconto e eu vou te dar um presente. Eu vou te dar 2 meses de acesso gratuito ao conteúdo exclusivo do site do Paulo Figueiredo Show. Então você tem os 2. A partir daí, se quiser continuar, continua, se não cancela. Mas 2 meses por minha conta. Então você tem essas 2 oportunidades, vão ser só 72 horas. Porque agora, mais do que nunca, a gente precisa estar preparado.
O ataque ao Trump não é uma tentativa só de silenciar o Trump. Ele é um ataque direto a todo mundo que está lutando contra os planos dos globalistas. E eu falo, é só você reparar, tudo que a esquerda faz é copiado pela esquerda brasileira. Agora parece que foi o oposto. Parece que a esquerda americana copiou a esquerda brasileira, porque é tudo alvo da mesma rede. A gente teve o nosso Adil Bishop. Você acha que o Trump foi o alvo? Ou o Trump era um meio? O Trump dizia isso. Eles não me odeiam, eles odeiam você. Eu só estou no caminho deles. E eu vou explicar como isso funciona. Como funciona a democracia real. Se você está no Brasil, você precisa entender o que está acontecendo no jogo de poder global. E quando eu fiz o curso O Fim da América e do Mundo Como Conhecemos, foi um aviso. Muita gente, fim da América, está sendo exagerado. Eu falo, será mesmo que eu continuo achando que eu estou sendo exagerado depois de tudo que eu falei aqui? E depois de tudo que eu vou falar agora? Sobre o que eu vou falar agora? Porque eu vou falar sobre a imprensa, vou falar sobre o papel da imprensa nessa história. Eu vou falar sobre como que a esquerda fomentou o ataque ao Trump. Isso é o quê? De onde vêm essas pessoas? Qual é essa aliança? Como é que todo mundo fala a mesma coisa ao mesmo tempo? As inscrições vão ficar abertas de hoje até o fim do meu programa na quinta-feira. São pouco mais de 2 dias, na verdade 48 horas, para você se juntar a mais de 6 mil alunos que já estão entendendo e com isso combatendo o Deep State. Eu preciso que vocês estejam preparados, armados com esse conhecimento, para vocês poderem participar do debate público, senão você fica perdido. Por isso, eu falo para você, www.ofimdaamerica.com, se inscrever hoje, se de preferência agora, utilizar o cupom TrumpVive. TrumpVive. E eu espero vocês. Você tem... esse curso devia custar R$5.000, tá? Mas é um curso que custa acho que 800 e pouco, 900 e pouco, com desconto. Se você não gostar, você tem uma semana. Se você não gostar, você tem 100% do seu dinheiro de volta garantido. Você pode assistir em uma semana. Não gostei, me arrependi. Então é melhor comprar agora. Acho que R$ 907,90. É isso que você pode parcelar em 12 vezes. Tudo em português, os melhores professores do mundo te explicando o que está acontecendo, inclusive advogados do Donald Trump. Está aqui para você, link. Eu vou botar o link na descrição, mas é muito fácil, www.ofimdaamerica.com. Você que perdeu, o brasileiro gosta de tudo para a última hora, você que foi retardatário e agora está perdido, essa é a sua chance. Eu só abri 48 horas por conta disso que aconteceu. Você vai entrar na turma anterior, já estou avisando aqui, inclusive o pessoal que coordena o curso, não vai ser uma turma nova, é a mesma turma do pessoal que entrou em maio, turma dos pessoal que ficou na recuperação. Na época a escola tinha recuperação, não sei se ainda tem. Você passava de ano atrasado. Eu nunca fiquei em recuperação. Então você hoje também não fique em recuperação, aproveita essa oportunidade para entrar. O link está na descrição, você tem 48 horas para isso, estou dando desconto, estou dando as mesmas condições do pessoal que comprou naquela época, porque não dá, senão eu fico falando e as pessoas não entendem o que eu estou falando, entendeu? É uma tremenda de uma confusão. Tá aqui a Adriana está dizendo que já colocou o link na descrição, então o link está aqui na descrição para vocês. A grande Adriana, que ela que faz as coisas acontecerem. Se tiver dúvida também tem um suporte muito bom. Vamos falar de Trump, vamos continuar falando de Trump, porque, e a gente vai falar de Bolsonaro também, Trump e Bolsonaro, né? A imprensa parece que só sabe, derrubei um pouco minha cadeira aqui, a imprensa parece que só sabe tratar desses dois assuntos, Trump e Bolsonaro, eu estou igual. Né? E eu acho que a gente ainda vai saber, ou não, como diz o Caetano, muito mais coisa nos próximos dias sobre a autoria e os motivos do atentado do Trump. Mas quando a gente fala motivo, a gente tem que fazer uma reflexão juntos aqui. Né? Porque se existe o tal do, abre aspas, discurso de ódio, que a esquerda diz que existe, e ela usa como justificativa para censurar a direita, né? Qual é a tese do discurso da direita, do Alexandre, do Barroso, dos caras que vão salvar a democracia? Eles dizem o seguinte:
Ora, o que esses caras como o Paulo Figueiredo falam é muito perigoso. Porque as pessoas são suscetíveis, elas vão ouvir esse discurso e elas vão realizar violência. Eu não sei o que eu digo propriamente dito que pode ser considerado violento, mas é isso que essa é a ideia por trás. Né? Toda a base da censura do Alexandre à direita é essa. Toda a base da censura das redes sociais é essa. A gente vê de novo nos e-mails entre a Casa Branca, entre o FBI e as redes sociais. Na Europa, a justificativa da esquerda é essa. Essa é a desculpa da esquerda para censurar a direita. No entanto, na prática, o que a gente tem? Ora, só por exemplo, só para olhar Brasil e Estados Unidos, a esquerda tentou assassinar o candidato de direita brasileiro, e o crime até hoje está inexplicado, né? Apesar do homem que desvendou ter ganhado, um homem que o policial federal, o delegado que ficou à frente da investigação do Adélio, ter sido premiado no governo Lula, lá como diretor de inteligência, se não me engano. Mas a esquerda tentou matar o candidato à presidência brasileiro, de direita, e alguém, a gente não sabe quem ainda, tentou matar o candidato de direita também nos Estados Unidos. Eu pergunto para vocês, honestamente, quantos velhinhos e quantas tias do Zap vocês viram até agora tentando matar o Lula ou o Biden? Zero. E aí a esquerda precisa ser, a gente precisa ter uma conversa com a esquerda, que é a seguinte: se o Bolsonaro e o Trump são a reencarnação do Hitler, então um atentado contra eles é legítimo. E quando eu digo que a esquerda faz comparação entre o Bolsonaro e o Hitler, ou entre o Trump e o Hitler, eu não estou exagerando, não é figura de linguagem. Ah, Paulo, eles comparam com o Hitler, figura de linguagem. Não. Eles dizem que é ok comparar Bolsonaro ao Hitler. Está aqui, ó, The Washington Post, o jornal predileto da esquerda. Opinião: sim, é ok comparar Trump a Hitler. Foto do Trump e foto do Hitler. Eu não estou usando uma figura de linguagem. Ou isso, capa de revista onde o Trump é Hitler. Tá aqui. Deixa um segundo isso aí, por favor, Bruno. Tá aqui. Isso é uma capa da The New Republic. O Trump como Hitler, com as letras utilizadas pelo nazismo. Eu já disse a vocês que tem um documentário da Netflix falando sobre o julgamento de Nuremberg, até muito bem produzido, onde toda a ideia do documentário é alertar sobre o perigo que o MAGA, que o Trump representa. As comparações entre o Trump e o Hitler são frequentes no documentário. São abertas. O tempo inteiro. E aí eu digo, ora, se o Trump é Hitler, matar o Trump é uma boa ideia, não? Você não mataria Hitler? O Hitler teve várias tentativas de assassinato. Algumas delas ele sobreviveu milagrosamente. Né? Você tem, em 1938, você teve um estudante suíço, um jovem suíço estudante, que planejou matar o Hitler durante um desfile em Munique. Só que não estava lá o serviço secreto by Joe Biden, by Cheetos. Quem estava lá protegendo o Hitler naquele momento já era a SS do Himmler. Então o Maurício Bouvard, o Bavot, não conseguiu se aproximar o suficiente para ter uma chance clara de dar um tiro. Em 1939, já no início da Segunda Guerra Mundial, o George Elser tentou assassinar o Hitler, botou uma bomba na cervejaria de Munique. Eles estavam comemorando o putsch de 1923, né, a tentativa fracassada de golpe deles.
E o George Elser colocou uma bomba na cervejaria e o Hitler estava dando um discurso, mas parece que teve um problema, ele não podia ir de avião, eu não me lembro mais, mas ele teve que ir de trem, alguma coisa assim, e saiu exatamente 13 minutos antes do previsto. E por conta disso, a explosão aconteceu quando o Hitler já tinha ido embora. E ele escapou. Morreu gente pra caramba. Teve um general que tentou botar uma bomba durante uma exibição, depois ele acabou desistindo. E tem também, vocês sabem, a Operação Valkyria virou até filme com Tom Cruise, um filme muito bom, inclusive. Em 44, já no final da guerra, quando acho que era o major, planta uma bomba na sala de conferência lá da Toca do Lobo, do Hitler, na Prússia, e no último minuto alguém tira a maleta do lado do Hitler que ele deixou lá, o major sai, era um herói de guerra, até tinha perdido, se não me engano, a mão, o braço, uma coisa assim, tinha um tapa-olho. Ele sai, deixa a mala e alguém acha que a mala está muito no caminho, tira do perto do Hitler e a mesa de madeira maciça, igual essa aqui, por isso que eu uso essa mesa de madeira maciça, brincadeira. Morrem 4 pessoas, mas o Hitler ficou com ferimentos leves. E eu digo que é um negócio tão romantizado que virou... Era um coronel, o pessoal está me corrigindo aqui no chat. Era um coronel Stauffenberg, né? Klaus von Stauffenberg. Nome bonito, nome de nazista mesmo. É um negócio romantizado. Então todo mundo gostaria de ter matado o Hitler para poupar o mundo das desgraças, das centenas de milhão de pessoas que morreram por conta do Hitler. Então você passa o tempo inteiro dizendo que Trump é Hitler. Onde é que isso termina? Bota o vídeo aí. Just don't even know why there aren't uprisings all over the country, and maybe there will be. People need to start taking to the streets. This is a dictator. You know, there needs to be unrest in the streets for as long as there's unrest in our lives. Enemies of the state. Show me where it says that protests are supposed to be polite and peaceful. Do something about your dad's immigration practices, you feckless. When they go low, we kick them. How do you resist the temptation to run up and wring her neck? The biggest terror threat in this country is white men, most of them radicalized up to the right. I thought he should have punched him in the face. I said, even if you lost, he insulted your wife. Yes. He came down the escalator and called Mexicans. Não, reparem, numa frase aqui do Don Lemon, esse cara é o principal, vocês não sabem, mas ele é o principal, acho que ele foi demitido recentemente, ele era o principal âncora da CNN. Principal, quase que um William Bonner da CNN. Esse cara diz, não existe maior ameaça para o nosso país do que esses homens brancos radicais. Somos nós. Mesmo que você não seja branco. Porque se você é preto e é direito, você é um branco radical. Rapist and murders. He said, well, what do you think I should have done? I said, I think you should have punched him in the face and then gotten out of the race. You would have been a hero. I'd like to punch him in the face. Robert De Niro. In high school, I'd take him behind the gym and beat the hell out of him. Punch people in the face! When was the last time an actor assassinated a president? They're still going to have to go out and put a bullet in Donald Trump, and that's a fact. Clipe do Snoop Dogg dando tiro na cabeça do Stabbed to death. Where is John Wilkes Booth when you need him? Onde está o John Wilkes Booth, que foi um homem que matou o Abraham Lincoln? A comediante com a cabeça do Donald Trump ensanguentada, lembra da cabeça do Bolsonaro? I have thought an awful lot about blowing up the White House. A Missouri state senator is under investigation by the Secret Service after saying she hopes President Trump is assassinated. I will go and take Trump out tonight. And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store, at a gasoline station, you get out and you create a crowd. And you push back on them. And you tell them they're not welcome anymore, anywhere.
And sadly, the domestic enemies to our voting system and our honoring our Constitution are right at 1600 Pennsylvania Avenue. They're not going to stop before Election Day in November, and they're not going to stop after Election Day. And that should be, everyone should take note of that on both levels, that this isn't, they're not going to let up, and they should not. If you think we're rallying now, you ain't seen nothing yet. Take a look at what happened. Esse vídeo é só uma fração. No meu site eu coloquei uma matéria no Paulo Figueiredo Show, uma matéria para apoiadores, mostrando 16 vezes onde celebridades fantasiaram com a morte do Trump. E esse é um dilema para a esquerda. Porque você não pode dizer que o Trump é uma ameaça para a democracia, uma ameaça existencial para a América, como disse o Joe Biden há 2 semanas atrás, dizer que tem que colocar ele no alvo, comparar ele ao Hitler todos os dias, e aí depois você fingir que lamenta muito o atentado, que é muito triste, que você está consternado com o que está acontecendo. Não dá, porra. Ou um ou outro. Ou vocês assumem que vocês mentiram e exageraram. Tem um livrinho que circula na internet que é uma boa assim. Todo mundo que eu não gosto é Hitler. Um guia para discussão infantil, né? Todo mundo que você não gosta é Hitler. Ou vocês demonizaram falsamente, ou vocês apoiam a tentativa de assassinato de Donald Trump. E aí é melhor vocês fazerem como fez essa assessora de um deputado democrata. Tá aqui a Jacqueline Marsaw dizendo assim: eu não apoio a violência, mas, por favor, tome algumas lições de tiro para você não errar na próxima vez. Ops, não era eu falando. Piadinha. Essa era Field Director de um deputado importante americano da comissão do 6 de janeiro, que inclusive gosta de encontrar muitos deputados brasileiros. Essa gentalha é assim que esses caras pensam. E não são só eles. Vejam aqui um show de comédia do comediante Jack Black. O que foi dito? Faça um pedido. Não erre o Trump da próxima vez. Esse foi o pedido. Jack Black, a turma de Hollywood, a turma que Snoop Dogg, tiro na cabeça do Trump. Não foi o Jack Black que falou, ele só assente no palco. Ele já se fufur todo, né? Já cancelaram todos os shows, pegou muito mal na internet, já cancelaram os shows dele, botou o galho dentro depois que, graças ao Twitter, ele foi exposto. A assessora do deputado americano foi demitida também. Mas a verdade é que esses caras só falaram o que a esquerda pensa. Todo mundo da esquerda pensa assim, ou 90% deles. Porque, de fato, por que eu posso fraudar as eleições? Porra, porque é para impedir o Hitler de chegar ao poder. Você não fraudaria uma eleição para impedir o Hitler de chegar no poder? Pensa, o Hitler vai chegar no poder. Eu já vi esse filme acontecendo. Os fins justificam os meios para a esquerda mesmo. Então esse é o pensamento dos caras. Esses aí só falaram que eles pensam em voz alta. Você já ouviu, com certeza você já ouviu dos seus amigos esquerdistas. Puta, que pena que erraram. E eu nem vou entrar aqui no caso do deputado da rachadinha, o viciado em tarja preta, né, que diz que foi tudo fake, porque esse cara só quer chamar a atenção. Não vou entrar, não vou nem falar o nome dele, vocês sabem quem é. O viciado em rachadinha e Rivotril. Pelo amor de Deus,
falar agora com os deputados brasileiros e as pessoas, parem de achar que isso é motivo para cancelamento de visto. Se os Estados Unidos forem cancelar o visto de quem vai contra as versões oficiais, eu tô ferrado também, vão cancelar meu visto porque eu não tô acreditando no serviço secreto. Que bobagem é essa, gente? Pelo amor de Deus, botem a mão na consciência de vocês. O pessoal acha que o cancelamento de visto é palhaçada. O Alexandre de Moraes vai ter o visto dele cancelado porque está violando direitos humanos com base em legislação, etc. Não porque está falando bobagem na internet. Falta de senso das proporções. E claro, tem deputado, é o jogo político, né? Fala isso para aparecer, mas vocês atrapalham. E eu estou falando aqui com amigos, inclusive. Vocês atrapalham. Atrapalham porque banalizam uma coisa que é séria, que é o cancelamento de visto. Mas isso nem é o ponto aqui. Porque o pior não é a discussão do deputado Rivotril com os outros deputados da direita que querem ter um antagonista. O pior é um jornalista falando isso abertamente na maior rede de notícias do Brasil. Alguém que dá voz a esse tipo de coisa. Bem complexa. Eu acho que é difícil afirmar realmente que houve ou não um atentado, que aquilo ali foi inventado. A gente tem mortos, tem pessoas feridas, mas a gente sabe da capacidade dos Estados Unidos em criar fatos, apesar de que esses fatos possam custar a vida de pessoas, né? Tem o caso do Bolsonaro, que é o contrário, né? O caso do Bolsonaro, a facada ajudou a ele desaparecer, né? O desastre dele nas intervenções durante, por exemplo, os debates, ele foi muito favorecido pelo suposto atentado que ele sofreu. Agora o Donald Trump, imagina ele aparecer, inclusive, sem sequer um band-aid na orelha para mostrar que ele é praticamente invencível, ao contrário do outro que diz que é imbrochável. Agora, o que a gente precisa entender, eu acho que a diferença é o espetáculo que consegue ser, de alguma maneira, orquestrado. É impressionante a assertividade das fotografias que saíram a partir do atentado, o gesto do presidente Donald Trump, a atuação, inclusive, do serviço secreto. É muito estranho que ele está sendo muito questionado na sua atuação, não em ter evitado apenas o atentado, mas sim na forma de retirar o presidente do palco, né? E a total de zero que deram, e o espaço, deixaram ele levantar a mão, falar com o público diversas vezes, parar no meio de um atentado, no meio do atentado, né, que tinha acabado de acontecer, para que ele pudesse expressar. E também a atuação, de certa forma, do público no seu entorno. É um teatro perfeito, digamos. Brian. Em que fazenda a Globo News recruta os seus talentos? Aonde é? Né? Deve ser com o pessoal do agro, que eles tanto criticam. Porque um animal desse não faz parte não faz parte. Ele não se identifica como Homo sapiens. Não merece. Eu não vou dizer que ele merece ter o visto ser cancelado, não merece o visto dele ser cancelado, né? Mas merece ser demolido pelo público. Merece ser vítima de chacota, passar vergonha, como ele acaba passando. A gente viu que você pediu a palavra, por favor. Claro que pediu a palavra. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Não me surpreende nada. Não é o dia para fazer isso. Acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. Foi ótimo a ideia da especulação ridícula, foi ótimo a ridicularização do cara, mas eu não sei quem é o senhor que faz esse comentário muito, muito oportuno, mas não me surpreende em nada de ver um troço desse na Globo News. A Globo News é a rede dos absurdos. A Globo News é a rede dos absurdos, é a rede assim, o que você escuta é isso. Ora, tinha aquele... Como era o nome daquele animal que eu debatia também na Jovem Pan? Pena.
aquele cara falava abertamente que o Bolsonaro tinha simulado a facada dele. Esse é o pensamento desses caras. Falando de Bolsonaro, vou falar com vocês de Bolsonaro e ramagem, e já estourei todos os tempos aqui, eu estou um irresponsável nesse programa, minhas filhas estão viajando, fico aqui com vocês igual um velho doido. Mas tem 22 mil pessoas assistindo agora, reforço aqui o pedido para vocês pro clique. Vamos falar de Bolsonaro agora, peço para vocês lembrete que hoje começam, a partir de agora do programa, durante 48 horas você vai poder se inscrever no meu curso Fim da América e entender o que está por trás do que está acontecendo. O link está aqui na descrição já, com o cupom de desconto TrumpVive, 30% de desconto para os não apoiadores. Se você foi apoiador, não compra o curso agora. Espera que você vai receber por e-mail, se não recebeu da equipe ainda, um cupom de desconto de 40%. Se você não é apoiador, compra o curso agora que você vai ganhar 2 meses do meu conteúdo gratuito. O link está aqui na descrição e é simplesmente o único curso que vai explicar para você o que está acontecendo no mundo e nos Estados Unidos e por que a gente chegou onde a gente chegou. Mas eu vou falar sobre e depois eu vou falar sobre... Isso é bom vocês saberem. Depois eu vou falar sobre o Bolsonaro, e agora o caso do Ramagem, rapidamente, e depois eu vou ficar 1 ou 2 minutinhos mostrando para vocês, a título de curiosidade, qual foi a arma utilizada para atirar no Donald Trump pelos relatos que a gente tem. Eu tenho aqui algumas versões dela, vou mostrar aqui para vocês, e qual é a munição. Alguns de vocês já estão até vendo aqui na mesa qual é a munição utilizada. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas eu não posso mostrar isso no YouTube, então vai ser só para quem estiver assistindo no X e no Rumble, tá? Vamos falar do Bolsonaro e do áudio do Ramagem, porque foi uma história que muita gente me pediu para comentar na semana passada, e eu já expliquei que uma das vantagens de eu ter o meu próprio show e eu não estar sujeito mais à editoria, né, da Jovem Pan, é um inferno você estar no ar todos os dias, e ter que comentar a notícia conforme ela sai. E eu digo isso porque essa coisa do jornalismo sem ter tempo de apurar, ela favorece muito a criação de mentiras da esquerda. Então tinha acabado de sair na imprensa que havia uma conversa, eu vou dizer aqui, suposta conversa, dizendo que o Bolsonaro tinha sido gravado pelo Ramagem, como de fato foi, ao que parece, pedindo para proteger o Flávio Bolsonaro das investigações. E que isso, de alguma forma, fazia parte das milícias digitais, do golpe que não ocorreu em 2022, da inquéritas fake news, da BIM paralela e de tudo mais. 6 de janeiro, 8 de janeiro, tudo. Segundo a Globo News, eu vi realmente a Vaca falando isso, estava tudo conectado. E eu fiquei ouvindo aquele troço e falei, bom, eu não ouvi o áudio, e eu falei, olha, quando sair o áudio eu escuto. Se houver realmente um áudio do Bolsonaro pedindo para o Ramagem, pedindo para as pessoas para proteger o Flávio de investigação, eu vou ficar muito surpreso, decepcionado até. Mas eu prefiro aguardar mais informações. Isso foi na 4ª ou na 5ª passada. Então, só que eu aprendi todos esses meus anos nessa indústria vital, eu aprendi a não comentar essas coisas de supetão. Aprendi. Espera, essa história foi importante. Ela vai sobreviver até o programa de terça-feira. Eis que, então, hoje, o ministro Alexandre de Moraes, finalmente, depois de 5 dias de assassinato de reputação implacáveis pela imprensa, o Alexandre divulgou o áudio completo. E é claro que não era nada do que saiu na Globo News. Vamos ouvir o que diz o próprio senador Flávio Bolsonaro nas redes sociais a respeito. Mais uma vez, a montanha pariu um rato. O áudio mostra só as minhas advogadas comunicando as suspeitas de que um grupo agia com interesses políticos dentro da Receita Federal e com o objetivo de prejudicar a mim e a minha família. A partir dessas suspeitas, nós tomamos as medidas legais cabíveis. O próprio presidente Bolsonaro fala na gravação que não tem jeitinho e diz que tudo deve ser apurado dentro da lei. E foi exatamente assim que foi feito. Agora,
pergunta se as denúncias sobre a Receita Federal trazidas nas gravações foram apuradas. Que eu saiba, até hoje, nada. Ouça um trecho da gravação na voz do próprio presidente Bolsonaro. Eu não devo nada. Não estou pedindo nenhum favor. Vai conversar com eles. Não quer favorecer ninguém. Nenhuma pessoa aqui fez qualquer conversa para vamos dar um jeitinho. Nenhuma pessoa fez conversa para um jeitinho. Nada. Ninguém quer tráfico de influência. Então, não é que a conversa diz o que a Globo News dizia ou qualquer coisa parecida. É que a conversa diz o oposto do que o Globo News noticiou. Então, eu digo isso, que a gente saiu da... Eu já falei isso algumas vezes, que a gente saiu da era das fake news para a era da anti-news. Ou o gaslighting. Eu uso esse termo aqui com frequência com vocês. Gaslighting é um termo psicológico baseado numa peça que depois virou filme, onde o sujeito enlouquece, um sujeito enlouquece a esposa, dizendo para ela que a luz estava ligada quando a luz estava desligada. Né? Naquela época as lâmpadas eram de gás, né? O gaslighting. Então ele deixava a luz acesa e falava para a mulher, não, tá apagada, ninguém deixou a luz acesa não. E a mulher, isso vai acontecendo com uma frequência. O filme é muito bom, inclusive. Eu não vi a peça, mas o filme é muito bom. Antigo, preto e branco. Você vai assistindo, você vai vendo o processo de enlouquecimento. E há método de enlouquecimento. Eu explico muito isso no Fim da América. Muito profundamente isso no Fim da América, quais são os mecanismos psicológicos utilizados para a imprensa te enlouquecer. Então aí, no caso, você tem um áudio do Bolsonaro dizendo, vai lá falar você, isso aí não quero favor nenhum. Os caras estão sacaneando ele na Receita, eu não quero favor nenhum, vai lá e denuncia, pô. Não tem jeitinho, eu não tenho nada a temer, o último imóvel que eu comprei foi no ano tal. Com as advogadas do filho. E isso é tido, noticiado, como se ele tivesse justamente pedindo favor, tráfico de influência, como elementos que suportam a tal da ABIN paralela. Eu falo isso sempre, eu ainda não vi nenhum indício dessa tal de ABIN paralela, a não ser reportagem de jornal. E vocês me desculpem, no momento, para mim, a presunção da imprensa é de culpa. Claro! Porra, em quem que eu devo confiar mais? No Bolsonaro, que já foi injustiçado 879 vezes desde que eu comecei a fazer cobertura política do Bolsonaro? Vou confiar nele ou vou confiar na Globo News, que mente todo dia? Que bota um animal desse para comentar, que tem uma vaca como âncora principal? Ou vou confiar na Folha? Na mídia que é pega, dizendo com o inglês Joel Santana, como o Bolsonaro compartilhou hoje, que quer tirar ele do poder. Eu vou confiar em quem? Na imprensa que compara o Bolsonaro a Hitler? Pô, desculpa, eu fico com o Bolsonaro, cara. Por uma questão de acompanhar. Se ele tivesse mentido 50 vezes, você não pode ser burro a ponto de ver um comportamento sendo repetido várias vezes e não extrapolar esse comportamento para frente como sua presunção, como seu preconceito. Então eu tenho um preconceito em relação à imprensa e por isso que eu não me surpreendo, por isso que eu não caio nessas arapucas, por causa do meu preconceito. Eu sou um cara extremamente preconceituoso contra jornalista da grande imprensa. E não me falhe, eu não caio como caiu esse menino aí esse cara que estava aí, esse senhor que estava comentando na Globo News. Me surpreende um veículo como a Globo News. Pô, não me surpreende em nada. Você perguntar assim, Paulo Figueiredo, você está surpreso? Não, por isso que eu não comentei a notícia na quinta-feira. E também não estou surpreso com a Receita Federal, com a história da Receita Federal. Não sei se eu já contei essa história para vocês. Eu estou virando um contador de história, estou ficando velho, eu acho.
Que velha que fica contando história. Agora eu vim para os programas e fico contando história. Mas em 2019, alguns de vocês sabem, muitos de vocês sabem, mandaram me prender. Na época, justamente por ser sócio do Donald Trump no Brasil. E quando mandaram me prender, um caso que foi trancado, etc., um monte de ilegalidade, passei o pão que o diabo amassou, mas foi bom porque me deixou forte para aguentar o que eu estou passando hoje em dia. Naquela época, a Receita resolveu, um fiscal da Receita, um grupo, uma quadrilha que existia dentro da Receita, sabendo que eu estava nos Estados Unidos e com um mandado de prisão em aberto, eles mandaram na casa da minha mãe, porque eu já não tinha mais residência no Brasil há muitos anos, um auto de infração pedindo cópia de todas as transações que eu tinha feito nos últimos 5 anos. Obviamente eu nem soube, não fui notificado, minha mãe não me mandou o negócio, achou que era uma dessas coisas que chegava, devolveu, mas eu não soube. E obviamente seria impossível eu aqui nos Estados Unidos, com um mandado de prisão em aberto, não podia nem voltar para o Brasil, conseguir os documentos. E aí eles me autuaram, sei lá, em 5 milhões de reais, que era o volume de transações que eu tinha feito na minha conta pessoal na época. Graças a Deus eu era um empresário razoavelmente bem sucedido. E aí eu fui saber depois, né, e descobriram que o cara era parte de uma quadrilha fiscal, esqueci o nome do cara agora, era de uma quadrilha da Receita Federal, que era especialista em autuar gente que estava com mandado de prisão. Então o esquema era o seguinte, eram expedidos mandados de prisão, e aí tinha uma quadrilha dentro da Receita que acompanhava o mandado, pegava ou o cara estava preso, ou o cara estava preocupado com outras coisas. E aí eles autuavam o cara e davam 60 dias para o cara levantar tudo que ele tinha arrumado na vida dele, na conta pessoal, arrumado justificativa para tudo. E dava 60 dias. Aí o cara entrava em desespero, o fiscal ia lá e extorquia o cara. E o fiscal foi extorquir um dos meus ex-sócios, na época, ex-sócio. Igualzinho. Foi extorquir igualzinho. Tava até em Portugal esse cara. E aí, só que esse cara é macho. Ele foi lá, gravou os caras da Receita, virou para o juiz e falou assim, ó, tá aqui todas as provas de que eu tô sendo extorquido. A justiça abriu, acho que foi até o Bretas, acho que foi até o Marcelo Bretas, abriu uma investigação, o Ministério Público, no caso, caiu no Bretas, e esses fiscais dessa quadrilha foram presos. Foram presos. Então não é nenhuma questão de opinião, os caras de fato foram presos. E pegaram, e tem confissão, e tem delação, e tem a coisa toda. A multa continua, eu acho até que a multa ainda está vigente, eu não sei mais, porque tem muito tempo que eu não vou ao Brasil, tenho que perguntar para os advogados. Mas a Receita não tirou a multa, não, mesmo sendo objeto do cara extorquindo da quadrilha. O meu ponto nessa história é o seguinte: o Deep State brasileiro, Receita, Justiça, Ministério Público, Polícia Federal, esses burocratas não eleitos, o meio desses caras é repleto de filha da puta. Repleto. Então essa história que as advogadas do Flávio contam, para mim é absolutamente verossímil. E tem o normal, você vai lá no chefe da Receita, não precisa pedir favor nenhum. É só falar, tem um bando de filha da puta aqui. Os caras estão querendo me sacanear injustamente. Aí o cara, pois não, ninguém deve ser sacaneado injustamente. Vamos tirar os caras, vamos abrir uma sindicância, etc, etc. E eu, se eu não me engano, vocês me corrijam aí no chat, mas o Gilmar Mendes alega que foi alvo de um negócio parecido. Não é isso, não? O Gilmar Mendes. E aí, pô, Bolsonaro quer apurar, tem que apurar, ué. Agora, o que me impressiona é que a gente tem acesso a esse áudio agora. Uma semana de linchamento em todos os jornais. Eu recebo clipping de todos os jornais que eles estão falando do Bolsonaro. Ajuda, facilita aqui meu trabalho. Uma semana de linchamento. Ninguém vai apurar o vazamento seletivo, não? Ninguém vai apurar ter sido vazado trechos descontextualizados que geraram notícias falsas e mentirosas a respeito do Bolsonaro? Ô, Alexandre, engraçado, né, cara? Pô, seu gabinete, né, vaza muita coisa do seu gabinete, Alexandre. Sempre parcial para prejudicar o Bolsonaro. Você não acha estranho, não, Alexandre?
não deve achar estranho, porque até hoje violação de sigilo funcional é crime, né? Acontecendo dentro das dependências do STF, era para abrir inquérito, inclusive dentro do STF, né? Não é essa a base do inquérito das fake news? Mas até hoje, você não abriu nenhuma investigação contra vazamento, contra violação de sigilo funcional, Alexandre? As suas decisões, os seus processos que estão debaixo de você, com seus agentes da Polícia Federal, que respondem a você. Nenhuma investigação aberta até hoje. E esquisito. Só vaza coisa para prejudicar o Bolsonaro, para queimar a imagem dele na opinião pública. É quase como se você tivesse interesse nesse vazamento para manipular a opinião pública. Eu digo que parece muito porque é assim que o Moro e a Lava Jato faziam. Sempre contra. Nunca vaza nada em favor do Bolsonaro, que depois se mostra falso. Aí depois você diz, Paulo, você é bolsonarista. Bolsonarista é o teu rabo. Eu simplesmente não vou ver um troço desse e não questionar e não expor, porque isso é sacanagem com o Bolsonaro, pô. É um tempão de assassinato de reputação e depois a montanha pare um rato. E vocês querem que eu caia nisso? Desculpa. Pra cima de Moá, não. Pois bem, quase 2 horas de programa hoje. O programa era para ter 1h15. Vocês veem o quanto que eu estou estourando. Mas esse caso do Trump é realmente uma coisa absolutamente impressionante. Verifiquem aí, vem o que eu falei no início do programa. Verifiquem que vocês estão inscritos no canal do YouTube. Que se vocês não tivessem, vocês não vão ter a menor chance de me ver. Melhor ainda é quando vocês se inscrevem no meu site. E eu vou encerrar o programa aqui no YouTube. Vou continuar o programa lá no X e no Rumble também. Bruno, eu vou pedir para você encerrar daqui a pouquinho o programa no YouTube. Deixa o X e o Rumble. Quem não tem o meu X, o meu Twitter, eu tenho ainda o original, Real P Figueiredo. Deixa ele, Bruno, que está transmitindo aqui. Nós temos, inclusive, quantas pessoas assistindo pelo Real P Figueiredo? Nós temos 22 mil pessoas assistindo. Pelo Real P Figueiredo tem mais de 1.000. Né? Ou seja, muita gente usando VPN. Mais as 500 pessoas assistindo pelo Paulo Figueiredo, canal bloqueado no Brasil, ou seja, as pessoas estão aumentando o uso de VPN. Quem não tem VPN tem um link aqui na descrição. Mas deixa, e tem o meu novo X, que é minha 5ª conta, que é o P Figueiredo BR2. Tem um link também aqui na descrição, vou continuar a live por lá. E o Rumble, pelo aplicativo ou por VPN. Ter VPN é a melhor coisa que você pode fazer. Tá? Eu vou, por curiosidade aqui, mostrar para as pessoas a arma que foi usada no atentado contra o Trump. Como eu disse, eu tenho algumas armas do tipo, separei uma delas, a munição também que está aqui. E eu vou rapidinho, só para mostrar para vocês. E eu não posso mostrar no YouTube, senão o YouTube derruba o vídeo, porque eles são uns desgraçados. Então, eu espero vocês lá no X agora, ou até a quinta-feira que vem, no Paulo Figueiredo Show, às 15 horas. Eu vou às 15 horas, Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, ou então daqui a pouco no YouTube. Até breve, e lembre-se que você tem 48 horas para se tornar meu aluno no Fim da América, nessa turma relâmpago que eu abri. Não dá para adiar, a hora de entrar é essa, depois só novembro. Até quinta que vem. Bruno, enquanto eu tô botando, você sente isso? Você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Com todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. Para que
tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. O fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora de sabermos como sobreviver é agora. E quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando. Voltamos. Tira, por favor, Bruno. YouTube, tudo que for de YouTube. Deixa os X e o Rumble.